Deus abençoe. Sou o irmão Vinícius Góes. Obrigado por cada um pela permissão de entrar no seu lar aqui com esses pequenos vídeos. Estamos procurando aqui trazer a luz das Escrituras. A Bíblia diz que a vereda da aurora, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito, né? Então Deus cada vez mais tem dado luz e mais luz sobre a sua palavra. Eu gostaria de compartilhar um pouco mais da luz da palavra com os irmãos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque há dois batismos. Muitas pessoas batizam hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e outros grupos batizam em nome de Jesus. Então gostaria de mostrar para os irmãos qual é o batismo bíblico, qual é o batismo verdadeiro nas águas. Vamos ler comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 28 e versículo 19. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Veja bem, Jesus recebeu autoridade. Então Jesus foi adorado porque Deus disse: e todos os anjos o adorem. Ele recebeu, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus estava ali. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Veja que a ordem é fazer discípulos e de pregar o evangelho a toda criatura. Expulsar os demônios, orar pelos enfermos. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, irmãos, Jesus aqui dá uma ordem aos discípulos depois da sua ressurreição. Nesse momento aqui, ninguém foi batizado, ninguém não se aplicou isto nesse momento aqui. Nesse momento aqui foi apenas uma ordem do Senhor, uma ordem de fazer discípulos, de pregar o evangelho, de eles serem batizados. Os discípulos ainda precisavam da revelação completa de tudo aquilo que o Senhor tinha ensinado durante o seu ministério terreno. E essa revelação, esse entendimento, essa abertura veio depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu quero mostrar isso para vocês no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, o capítulo, né? O evangelista Lucas, capítulo 24, 40. Ali nós vamos ver que Jesus se apresenta entre eles ali e manifesta mais alguma coisa. Vamos ver aqui Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos ver aqui 44. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito, que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, versículo 45, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele disse: está escrito que o Cristo havia de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Então, irmãos, todas as ordenanças do Senhor Jesus Cristo, tudo que foi pregado, precisava de revelação. E uma das grandes revelações é que Deus se manifestou de três principais maneiras na face da terra: como Pai, Filho e Espírito Santo. Como Pai, Deus sobre todos. Como Filho, Deus
conosco, e com o Espírito Santo, Deus em nós, né? O Espírito, Cristo em vós, a esperança da glória. Essas foram as três principais formas, maneiras que Deus se manifestou à humanidade. Então, Deus, ele se manifestou como esses títulos, esses ofícios, amém? E também um objetivo de Deus era se revelar ao homem, né, através dos seus atributos. Então Deus vem e desce no Senhor Jesus Cristo ali. Deus encarna em Jesus Cristo. O Espírito Santo vem e toma aquele corpo, né? Então Jesus Cristo era um ser dual. Ora ele falava como Deus e ora ele falava como o Filho de Deus. Naquele homem chamado Jesus habitou o seu Pai, que era Deus, o Espírito Santo. E um dos grandes mistérios, uma das grandes revelações foi que Deus revelou o seu nome no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Você pode ler isso em João capítulo 17, que o nome de Jesus Cristo é o nome do Pai. Jesus disse: Pai, revelei o teu nome aos que me deste. Então o nome do Pai é o Senhor Jesus Cristo. Então o nome do Filho qual é? Quando o anjo veio até Maria, disse: terás um filho, ele será chamado Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados, será filho de Deus. Então, em Mateus capítulo 1, esse filho de Deus, o seu nome seria Jesus. E o Espírito Santo é o Pai do Senhor Jesus Cristo, né? Que é o que gerou Jesus Cristo. Então, o nome do Espírito Santo, o nome de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para revelar o seu nome, o nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, né? Então, o nome do Espírito Santo é Jesus Cristo, assim como o nome do Pai, do Filho, é Jesus Cristo. Então, irmãos, por isso que ele diz, batizando em nome não é Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo não é nome. E ali Jesus deu uma ordem. Mas depois de ressurreto, ele vem até os discípulos, se apresenta e diz: tudo que está escrito de mim se cumpriu nas Escrituras. Então agora eu abro o entendimento, ele abriu o entendimento, o Espírito Santo revelou para eles ali que o arrependimento vinha em seu nome, a remissão de pecados vinha pelo seu nome, o nome de Jesus Cristo. E quando que Pedro coloca isso em prática? Quando que a igreja, os apóstolos colocam? Veja bem, em Mateus capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz que Pedro recebeu as chaves da igreja, por ter a revelação dada pelo Pai de que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus deu uma ordem para Pedro, dizendo: tu és abençoado, Pedro, e sobre esta pedra edificarei, essa pedra de revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Te darei as chaves, o que tu ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Então, irmãos, aonde foi cumprido tudo que os apóstolos aprenderam do Senhor Jesus Cristo? Foi cumprido em Atos capítulo 2. Porque aqui começa a manifestação da igreja, realmente colocar em prática a doutrina e tudo que se deveria em prática, todos os mandamentos, né, e do Senhor Jesus Cristo enquanto ele esteve com eles. E o Espírito Santo, que era essa forma de Jesus Cristo, ele confirmaria, ele estaria com eles até a consumação dos séculos nessa mensagem, confirmando tudo o que Jesus tinha pregado, fazendo eles lembrarem da doutrina e tudo mais. Então ali em Pentecostes, capítulo 2, a Bíblia diz que desceu o Espírito Santo sobre eles, e eles começaram a pregar, até mesmo em línguas de outros povos, e eles entendiam as maravilhas de Deus. Então, em Atos capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz assim, no versículo 11, né, que tinha tantos judeus como do judaísmo, os árabes, todos estavam ali reunidos recebendo aquela revelação. No versículo 36, portanto, que Pedro ele se levanta para dar um discurso junto com os apóstolos. Pedro vai falando, né, de tudo que aconteceu aqui. O primeiro sermão de Pedro, você pega aqui no versículo 14, então Pedro se levantou-se com os 11, inclusive Mateus.
e Lucas. Não, Lucas, perdão, veio depois. Mas Mateus, Marcos, João. E disse com os 11, Pedro, em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia. E aqui então ele começa a pregar. E ele vai pregando, irmãos, no versículo 29, irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. Então, no versículo 36, portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, o Filho de Deus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus deu um nome a ele que é sobre todo nome. Deus lhe deu autoridade. Deus manifestou ali toda a plenitude da divindade em Jesus Cristo. E então, quando ouviram isso, versículo 37, quando Pedro encerrou, cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo era o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, que era o Pai de Jesus, que falava as palavras ao Senhor Jesus Cristo, e ele passava para o povo. Esse mesmo Espírito Santo estava em Pedro, confirmando tudo o que Jesus tinha ensinado, o mesmo Espírito, dizendo, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Que faremos? Então Pedro tinha a chave da igreja, a chave da porta, e tudo que ele ligasse na terra será ligado no céu. Ele vem e Pedro respondendo, disse, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, irmãos, aqui foi aplicada a ordenança de Jesus, ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu a ordem e aqui o Espírito Santo vem através do apóstolo Pedro e sela com o batismo para arrependimento, para perdão dos pecados em nome de Jesus Cristo. Quando você recebe o nome de Jesus Cristo, Deus está obrigado a te dar o dom do Espírito Santo. Quando você recebe essa revelação que desce no teu coração, que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 7, irmãos, nós vemos também que na Bíblia Sagrada nunca foi feito um batismo, não temos referência bíblica nenhuma de um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nenhuma referência. Porém, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome do Senhor, temos por todas as Escrituras, temos em Atos capítulo 8, versículo 16, temos em Atos capítulo 10, versículo 48, temos em Atos 19, temos por todas as Escrituras batismos feitos em nome do Senhor Jesus Cristo. E em Colossenses 3,17, diz assim a palavra do Senhor: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, tudo o que fizerem, seja em palavra, então nós oramos em nome de Jesus Cristo, nós louvamos em nome de Jesus Cristo, oramos pelos enfermos, expulsamos os demônios em nome de Jesus Cristo. E agora, em ação, isto é, o batismo é uma obra, seja por obra ou por palavra, uma ação. O batismo também é em nome do Senhor Jesus Cristo. Se profetizamos em nome de Jesus Cristo, oramos pelos enfermos em nome de Jesus Cristo, oramos, expulsamos demônios em nome de Jesus Cristo. Porque o batismo também não é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo bíblico oficial, que te dá direito às promessas que estão na palavra, sim,
é em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a Bíblia diz. Então, irmãos, esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é um batismo antibíblico, criado por doutrina católica, por Constantino, Concílio de Nicéia 325 depois de Cristo. Ele não tem referência bíblica nenhuma. Se você examinar o livro de Atos dos Apóstolos, você pode perguntar para mim, irmão Vinícius, eu posso ser batizado novamente, rebatizado? Claro. Atos 19, aqui os discípulos de João foram rebatizados. Versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Quer dizer, esses discípulos, no versículo 4, no versículo 3, então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia que o povo cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E os irmãos sabem, para nós que somos gentios, que não somos judeus, foi o apóstolo Pedro também que pregou a Cornélio em Atos capítulo 10. Antes disso, os gentios não tinham recebido, somente judeus tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, a não ser aqueles que vieram no dia de Pentecostes, que estavam ali naquela região. Mas a escritura nós temos aqui no versículo 46, quando Pedro pregou na casa de Cornélio, pois, ouvindo falando em línguas e exaltando a Deus, eles receberam o Espírito Santo por ouvir a palavra. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como a nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Atos capítulo 10, versículo 48. Então ordenou. Então Deus ordena que todo aquele que crê no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que crê na mensagem da cruz, que crê na Bíblia de capa a capa, é uma ordenança que se arrependa dos seus pecados e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, irmãos. Até a próxima, se assim Deus desejar. Amém.